Olá amigos, bom dia, bem-vindos à live das 10 do canal Daniel Simões. Acho que agora já está com som. Vamos ver aqui. Confirmando aqui pelo celular se está ou não. Está sem som. Então, como é que é isso? Confirmando aqui pelo celular se está ou não. Está aí com um delay muito grande. Então, neste momento, tem 0 pessoas assistindo. Legal, vamos em frente. Temos hoje o tema é geopolítica e velho mundo. Aí assiste o início mais tarde, quem for assistindo. E é muito interessante porque... espera aí, que eu não estou compartilhando tela. Eu estou fazendo aqui as coisas e não estou fazendo... Ok, agora sim. Estou aqui me orientando pelo meu celular para ver como é que o negócio estava. Então sejam todos bem-vindos à live das 10 do canal Daniel Simões, mais uma vez. E é um início da semana de movimento profissional atrás de poder resolver as coisas da vida dentro deste calendário gregoriano. E eu tenho vindo assim a passar estou passando por período de transformação da percepção da realidade. E está sendo assim bem intenso e profundo. E é muito interessante, super interessante, chegar nesta altura do campeonato, aqui eu estou com 51 anos de idade, e poder estar tendo a ousadia, a coragem, até a animação, para poder explorar novas visões de vida, ter a liberdade de questionar a história verdadeira, ter a liberdade de questionar o modelo cosmológico onde nós estamos. Então, quando a pessoa chega aqui no meu canal agora e começa a ouvir a minha conversa, se ela não tem vindo a acompanhar o meu trabalho desde há anos, ela vai ficar um pouquinho perdida. Vai ter que se atualizar, porque o que está disponível aqui no canal é uma série de vídeos e artigos que nos contam uma história de estudo, de desenvolvimento, pesquisa própria para a minha própria explicação da realidade. Então, quando hoje eu estou falando de coisas do velho mundo, não é um tema que esteja isolado de tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer. Não, é apenas uma continuação nos estudos. Então, nós temos vindo a fazer um revisionismo da história e é interessante que é aquilo que nós vamos descobrindo. Existe uma camada de mentiras superficial que abrange praticamente todas as pessoas do mundo. E depois, quando as pessoas apercebem a camada de mentiras que está na superfície e começam a escavar à procura de respostas para perguntas, o que nós nos deparamos são com camadas de mentiras por baixo de camadas de mentiras. E para nós conseguirmos compreender o que é verdadeiro, olha, primeiro é preciso ter a coragem de enfrentar o vazio. Porque isso é o que surge porque não temos o que colocar no lugar. Porém, uma das coisas, por exemplo, que eu mais gosto de fazer assim em termos virtuais é ouvir pessoas conversando.
com ideias que estejam na frente de possibilidades. Se nós descobrimos que a história é mentira, se descobrimos que existem agendas que estão sendo colocadas a nível mundial, agendas internacionais com décadas de existência ou talvez até com séculos de existência. Quando começamos a entender que o sistema de educação simplesmente é um sistema de programação mental da percepção da realidade, que políticos, grandes meios de comunicação social, tudo é um teatro gigantesco para nos manter aqui, acordando todos os dias e vivendo do jeito que nós estamos vivendo. Para quê? Quando nós temos a ousadia de olhar para isso tudo e começar a ver todas essas camadas de ilusão e mentira, começamos a fazer perguntas sobre a natureza da realidade. E hoje é muito interessante fazer a ponte entre as estruturas que observamos construídas a nível de castelos, palácios, estruturas estelares, mansões, platôs de complexos arquitetónicos, como nós temos estado a ver às quartas-feiras, alto desenvolvimento tecnológico que nós vemos ali manifestado em termos de construção, é grande conhecimento tecnológico, de construção, de engenharia, arquitetura, design, conceitos de beleza, sistemas hídricos. Afinal, como é que nós chegamos no que estamos aqui hoje? Onde existe uma centralização de um modelo de governança em bancos centrais. Porque o sistema de governança que está acontecendo aqui no mundo é um sistema de governança que é centralizado no sistema financeiro. No sistema financeiro dos bancos centrais. E, especialmente, no BIS, na Suíça. Como é que nós chegamos a partir disso? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu aqui no mundo que fez com que a civilização que construiu as catedrais, os grandes castelos, tudo isso desaparecesse. E começou a haver progressivamente a instauração de um sistema de governança centralizado no sistema financeiro. Ora, nós vemos que a primeira bolsa, o primeiro mercado que abre é o de Londres. 1600 e qualquer coisa. Vamos aqui olhar para termos uma ideia de como é que isto possivelmente começa. Vamos aqui no mundo de Cronos. O mundo de Cronos tem que escrever... Olha aí, ó. O mundo de Cronos é um espaço que eu tenho de cronologia no WordPress. E olha o que é que eles fazem. Tem pessoas que encontram isto também quando procuram abrir o meu blog. Ora, o blog é da blogger da Google. Como é que pode estar a ter ameaças, né? Aqui eles começam, ó, invasores podem estar tentando roubar. Não, não é isso. É porque eles não querem que as pessoas tenham facilidade de acesso à informação. Eles selecionam cada vez mais, a internet caminha nesse sentido. Então, aqui no mundo de Cronos, Cronologia da Nova Ordem Mundial, que é um site que eu criei, que tem uma cronologia gigantesca, que é o cruzamento de diversas cronologias de diversas instituições. Para quem não conhece, as fontes aqui que construíram esta imensa tabela cronológica são o Arquivo Rothschild, Fundação Rockefeller, o BIS, Instituto Galton, e por aí vai, o Banco de Inglaterra, o Banco de Israel. Eu saquei as
cronologias de cada uma dessas instituições, dessas fontes, e cruzei todas aqui. E o que nós vemos aqui é que, em termos financeiros, vemos que os Rothschild têm a primeira casa formada em Frankfurt. E é aqui, em 1500, ou seja, início do século XVI, primeira metade do século XVI, aparentemente, segundo o que está registrado nos arquivos da família, é aqui que começa o sistema financeiro por parte desta família. E em 1566, reparem bem a sincronia, em 1530 é fundada a Casa de Frankfurt de Rothschild. 36 anos depois, surge, é estabelecido, criado o Royal Exchange de Londres, quer dizer que é o câmbio real de Londres. E é apresentado como o primeiro centro de Londres para negociação de ações. E então, em 1571, é então criado, é a fundação do Câmbio Real de Londres, que é apresentado como o primeiro mercado de commodities, que é aberto oficialmente para a Rainha Elizabeth I, que concede o título real e uma licença para vender álcool. E aqui começa então o London Metal Exchange, que é o câmbio de metais de Londres, que vai surgir, vamos ver aqui, aqui há um incêndio, reparem bem, em 1666, hein? Olha aí a data. Acontece a destruição do câmbio real de Londres por um incêndio. Para quem está acompanhando os estudos sobre incêndios de cidades e destruição intencional de edifícios e estruturas para apagar da memória, incêndios é uma coisa comum, não é? Então o que nós vemos é que existe um início aqui de sistema financeiro no século XVI, século XVII. Não é? Quando nós chegamos aqui em 1694, agora reparem bem a sincronia de datas aqui. Em 1694 é criado o Banco de Inglaterra. Em 1697 começa a primeira corrida do ouro do mundo, que acontece aqui no Brasil. E é esta corrida de ouro que faz com que... olha o que diz aqui. Era tanto ouro que os caras estavam tirando da Inglaterra, do Brasil, que construíram um cofre em Londres só para o ouro que estavam roubando aqui do Brasil. Então, quando o povo faz contas sobre pagamentos históricos, talvez seja bom fazer as contas bem feitas. Quem é que estava, afinal, roubando o ouro? Né? Quem é que estava? Bom, aqui depois entra o Tratado de Panos e Vinhos. Portugal não interessa por aí. O que eu quis mostrar é o início do sistema financeiro. Então, quando nós vemos o início do sistema financeiro, final do século XVI, ali, início até, com a criação da família Rothschild em Frankfurt, e começamos a ver depois, para o século XVII, a criação em Londres, em Inglaterra, do sistema financeiro, que começa a crescer, a ganhar poder, a criar regulamentações, até que finalmente, com toda a história, consegue criar a Reserva Federal Americana. Da Reserva Federal Americana, Primeira Guerra Mundial, criação do BIS, entre guerras, e depois da Segunda Guerra Mundial, sistema de Bretton Woods, criação do Banco Mundial, criação do FMI, tudo começando lá atrás, que é exatamente início do século XVI, que começa a história que eu tenho vindo a desconfiar. Pessoalmente, é uma desconfiança, não tenho como afirmar, que a grande mentira começa para aí em 1500, que é com a descoberta do Brasil. Porque os levantamentos financeiros que eu já fiz mostram que a Inglaterra, tanto a Inglaterra quanto
a família Rothschild só conseguem ter o poder que alcançam graças ao ouro roubado aqui do Brasil. Porque é muita coisa. É muito dinheiro. Dinheiro, ou seja, valor, né? Em termos de ouro. E então começou o grande ataque ao Brasil e a Portugal. Porque Portugal, essencialmente, era um reino representante da crença cristã mais primitiva, tanto que tem até cultos ao Espírito Santo. E a guerra que nós estamos vendo aqui é uma guerra anti-vida. Isso é uma das características deste grande império que nós estamos vendo. É a inversão. Tudo é invertido. Não é saúde, é sanite. Não é finanças, é economia. Ou seja, não é abundância, é sistema económico. Tem que economizar, é escassez, é carência. Não há abundância de alimentos, mas há. Nós vimos isso no livro que eu escrevi, que não se consegue conter a abundância. Os caras que tentam conter a abundância. É o grande investimento, um dos grandes investimentos do sistema, é para que a abundância não se manifeste e as pessoas não apercebam a abundância. Porque todos os dias, mas todos os dias, nas grandes cidades do mundo, são jogadas incontáveis toneladas de comida fora. Não tem como contabilizar a quantidade de comida, de alimento que é jogado fora em todas as cidades do mundo. São números, assim, impressionantes. Então, e isto dentro no regime de governança que está procurando controlar o fluxo de produção e distribuição da abundância. Está contendo, né? Está querendo fechar as torneiras. E mesmo assim, mesmo com esse tipo de políticas de governança invertidas, não se consegue deixar de manifestar a abundância. Porque se não houvesse abundância, não havia tanta comida jogada fora. A comida que é jogada fora pode muito bem ser usada antes de estar em más condições. Como é que nós chegamos aqui, neste ponto? E é aí que nós, quando nos deparamos com o problema, entendemos o que é que aconteceu durante o século XX. Entendemos o que é que está acontecendo agora durante o século XXI, com o atentado de 11 de setembro, em 2001, crise económica em 2008, que a crise para mim, eu confesso que eu não considero assim tanto, teve uma crise em 2008, eu estou vendo que isto é rampa abaixo o tempo todo. Não tem esse negócio, aqui agora 2008 foi uma crise. Não, o negócio está. Basta comparar, ainda foi há poucos dias, eu estava comparando um folheto de supermercado de 2019, 2020 com agora, né? E tem coisas ali que é impressionante, né? São assim centenas em termos percentual, né? Percentual, são 300%, 400%, 500% a mais o valor. Então, como é que estão sendo feitas as contas de inflação, tudo isso aí? E como é que nós chegamos aqui? Essa é que é a questão. E quando a gente começa a compreender esse problema todo, vê onde é que nós estamos, como é que chegamos aqui, para onde é que eles estão querendo ir, aí voltamos um pouquinho mais atrás. E começamos a olhar esses castelos, essas mansões, essas estruturas, e começamos a compreender que existiu aqui na Terra um reino. Não é difícil contemplar isso. Todas as arquiteturas têm o mesmo estilo, feito em pedra, pouquíssima massa entre as pedras, um alinhamento incrível, o tipo de design semelhante. E aí começam as questões pertinentes. Afinal, o que é que aconteceu? Como é que nós chegamos aqui onde estamos? E existem algumas pessoas, ainda são pouquíssimas no mundo, que estamos falando sobre algumas possibilidades, sobre o que aconteceu. O que é que aconteceu para trás? Ora, nós estamos aqui, pessoas inteligentes, conversando. E sabemos que tudo é uma grande mentira. A nível da história, os objetivos do sistema de governança, nós sabemos disso tudo. Todos os caras estão trabalhando em cima da mentira. Aí, pessoas
inteligentes, estudiosos, começam a conversar. E é muito interessante nós ou participarmos da conversa ou ouvirmos pessoas conversando sobre as possibilidades do que poderá ter acontecido e do que poderá ter sido esse grande reino aqui na Terra. Porque se nós pensarmos bem, se é um reino na Terra, teria um rei? Quem seria o rei de um reino mundial que se manifesta em termos das construções num apogeu gigantesco? Se um apogeu assim de concretização civilizacional impressionante. Quando nós começamos a olhar com atenção, é impressionante. Se era um reino, no mundo teria um rei. Quem seria esse rei? Então, a partir daí, nós começamos a trabalhar algumas possibilidades, não é? Se era um reino e se tinha um rei, será que Cristo era rei desse reino? Porque, aparentemente, era um reino de paz. Essas construções não foram construídas para serem defesas bélicas. O princípio da construção não é bélico. Há ali uma manifestação de poder de força, de precisão, de uma integração com a natureza, uma coisa incrível. Mas não é bélico. Então, seria um reino de paz? Como é que se chegou nesse apogeu? Como é que se chegou nesse apogeu? Então, quando nós começamos a estudar algumas possibilidades, sem medo de pensarmos, né? Sem medo de pensarmos e de questionarmos, porque a questão é essa, a gente não tem medo de questionar, não pode ter medo de questionar e de colocar em causa coisas que nós temos a certeza, não, eu tenho a certeza que isto é assim, então não vou questionar, não vou verificar. Pois é, então se a pessoa quer ficar nesse nível aí, fique, então aqui não é o espaço para isso. Se você quer ficar agarrado a histórias, a tábuas de salvação, de crenças, tudo bem, é o seu direito. Eu defenderei até o final o direito que as pessoas têm de acreditar. Mas aqui, para conseguir acompanhar o que eu estou falando e o desenvolvimento dos estudos e percepções, convém não ficar apegado. Porque senão não vai conseguir entender, não vai conseguir receber, não vai conseguir ponderar, porque já tem uma certeza. Existe uma questão que é em que linha histórica nós estamos? Porque qual a verdadeira história? Se a história é oficial, nós começamos a verificar que a história oficial é mentirosa, não bate certo. Um monte de coisas, como nós temos estado a ver, não batem certo. Qual a verdadeira história? Qual a verdadeira linha histórica? Será que é a da Bíblia? Será que a história que é contada na Bíblia é a verdadeira história, mesmo com tantas alterações que nós sabemos que aconteceu nesse livro? Será que esses livros dão-nos uma linha histórica verdadeira? Vamos colocar a possibilidade que sim. E reparem uma coisa, tudo são possibilidades. Nós não estamos aqui a trabalhar em cima de certezas, ninguém tem certeza de nada aqui. Estamos a trabalhar em cima de possibilidades. Se existe esta possibilidade, desta possibilidade, quais as outras possibilidades que surgem? Vamos estudar estas aqui, e de cada uma destas surgem outras possibilidades. E é um exercício mental, é um divertimento até para nós podermos fazer esse exercício de desenvolver possibilidades. E uma das possibilidades é essa, não é? Vamos colocar a possibilidade que nós estamos numa linha de história bíblica. Quando nós olhamos aqui, eu até estava aqui brincando um pouquinho aqui com o Photoshop, com esta passagem da Bíblia, que isto é no Apocalipse. E é assim, tudo é muito duvidoso na Bíblia, né? Mas é interessante nós olharmos para isto, porque fala, não é, nos 1000 anos de reino de Cristo. Está aí, ó.
A coisa é quando é que será que isso aconteceu ou acontecerá? Porém, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e com ele 1000 anos reinarão. Isso será quando? A maior parte das pessoas apontam isso para o futuro. Mas aí não está descrito se é no futuro, se é no passado, não está descrito. E se já aconteceu esses 1000 anos? E se todas essas estruturas, se, por exemplo, cidades como Paris, como São Petersburgo, ou até mesmo como Nova York, essas cidades antiquíssimas do velho mundo, as construções do velho mundo, e se isso tudo foi construído durante 1000 anos de reino de Cristo? Aí, dentro dessa possibilidade, nós teríamos que rever a linha histórica, né? E isso é muito interessante, começarmos sem medo, conversando sobre isso. Baseando, vamos ver o que é que está aqui escrito. Diz ali, ó, e se cumprindo, não, e cumprindo-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as gentes. Em algumas Bíblias diz as nações, mas nas Bíblias mais antigas diz as gentes, que estão sob os 4 cantos da terra. Ora, isso é o que está acontecendo aqui hoje. Reparem bem, o que está acontecendo hoje é como se Satanás tivesse sido solto e estivesse enganando toda a gente. Então, será que os 1000 anos de Cristo passou? Satanás foi solto durante um tempo, né? E depois? Talvez a gente, dentro de... Reparem, é uma possibilidade. Dentro desta possibilidade de linha histórica bíblica, existe uma outra possibilidade que é a gente estar noutro tempo. Não estar tão atrás quanto a gente pensava nesta linha histórica. Porque durante 1000 anos, Cristo reinando na Terra, imaginem o que é que aconteceria na Terra se Cristo estivesse reinando 1000 anos aqui? Bom, pelo menos, talvez iriam acontecer umas construções interessantes, bem inspiradas, não é? E talvez seja isso mesmo que nós estamos vendo quando olhamos aqueles palácios, mansões, estruturas gigantescas, geométricas, com uma beleza incrível, um encaixe na natureza impressionante. Talvez seja isso que nós estejamos vendo, o reflexo de 1000 anos de um reino. Então, espera aí, então nós estamos a viver os tempos em que Satanás está solto enganando as nações. Uau, e espera aí, isso muda aí um pouquinho a nossa visão do mundo. Então, e o que é que aconteceu com Cristo? Por alguma razão, dentro desta linha de possibilidades, por alguma razão, o reino só durou 1000 anos e depois o Satanás foi solto, né? Em outras passagens diz que ele foi solto por um pouco de tempo. Não diz quanto tempo. E depois, então, é que vai haver a guerra, né? Para a instauração definitiva do reino de Deus. Essa é a linha histórica. É muito interessante se nós estivermos olhando as construções que aconteceram no reino de Cristo, de 1000 anos. É uma possibilidade. Porque quando surge o sistema financeiro, como eu tenho vindo já algumas vezes a falar, o sistema financeiro essencialmente são relações humanas. O que é a espiritualidade? Essencialmente são relações humanas também. É nas relações humanas que nós conseguimos ter uma medida da nossa espiritualidade. Ora, é muito fácil o cara ser o Buda da montanha, né? O cara vai para dentro de uma gruta, enfia-se lá dentro, fecha os olhos, não tem como errar. Ele vai errar com quem? Fazer do quê? Né? Mas na espiritualidade de relações humanas, que é quando o Zaratustra desce da montanha para a terra. Eu não sou muito afim de Nietzsche, não, mas essa passagem é interessante. É aí que a gente se manifesta, né? É aí que a gente vê o nível em que a pessoa está. E ela se apercebe também do nível em que ela está.
O sistema financeiro o que fez foi substituir isso. Tem vindo a substituir as relações humanas para uma facilitação de comunicação, dizem eles. Só que, essencialmente, sistema financeiro são relações humanas. E o que o sistema financeiro tem vindo a fazer é procurar conquistar o máximo de relações humanas possíveis. Ou seja, relações humanas que não eram financeiras passaram a ser financeiras. Ou passaram a ter processos financeiros no meio. Eu costumo dar o exemplo dos namoros. Né? Hoje em dia os jovens não conseguem namorar sem ter dinheiro. Né? Tem que ir a algum lugar, consumir alguma coisa. Tem que ter crédito no celular. Né? É toda uma exigência. Tem que ter celular. Existe toda uma questão de consumo e sistema financeiro. Numa coisa simples que é um namoro de jovens. E hoje nós estamos a chegar no ápice do sistema financeiro estar transformando as relações humanas, financeiras, em relações digitais. Para haver uma relação financeira digital entre partes, essas partes têm que ser digitais também. Então, se o cidadão registrado na República já é uma fantasia, porque não é a pessoa viva. Aqui, onde é que está a pessoa registrada na República? Está ali, enfiada num computador, registrado num papel qualquer. Não é real aquilo ali. Aquilo ali é mais uma infantilização do sistema burocrático de governança. A pessoa viva, real, é que está presente e se apercebe a si mesma e convive com as outras pessoas. Ora, para haver uma substituição das relações humanas por sistema financeiro e agora ainda mais por relações financeiras digitais, precisa haver um indivíduo, vários indivíduos digitais. É a digitalização da autopercepção de si. Precisa haver uma imagem virtual, uma identidade virtual. Então a apresentação nas redes sociais, como é que se apresenta em fotos de perfil, tudo isso aí é para contribuir, então, para uma melhoria nas relações financeiras digitalizadas. E nós já estamos vendo as consequências disso. Quanto mais alinhada a pessoa tiver, quanto mais dados sobre a sua vida ela fornecer para o sistema, mais fácil fica de fazer coisas. Pessoa que queira, por exemplo, comprar uma casa, aí vai pedir um empréstimo ao banco, vai se endividar com o banco. O banco vai olhar para isso aí. A identidade digital. O banco não vai ficar olhando para a sua cara quando você for no banco e olhando para si a ver, será que esta pessoa está sendo honesta? Será que eu gosto dela ou não? Não, eles não precisam nem olhar para você. Eles não querem nem saber quem é você, vivo. Você dá um número e eles vão procurar quem é, onde é que está aquela figura ilusória que está dentro da República, um cidadão registrado ao nascimento com um nome tal, deram-lhe um número, talvez até lhe tenham dado uns chips, pelo menos umas injeções genéticas deram-lhe, e é ali que a credibilidade para receber um empréstimo no banco é feita. Não é olhando a pessoa sentada, não é numa conversa. Então o que nós estamos vendo é uma intensa inversão, e esta inversão é típica da força demoníaca. A força demoníaca é a força da inversão, antivida. Autossabotagem. Sabotagem geral do sistema. Porque uma das coisas que não está sendo considerado por muitos analistas da geopolítica é que faz parte da agenda o caos generalizado. Não pensem que a agenda quer salvar os Estados Unidos, ou quer salvar a Europa, ou quer salvar Israel. Não, parte da agenda é a destruição generalizada. Inclui a Rússia. E em relação a territórios como a China, isso ainda está um pouco em dúvida, pelo menos para mim. Até que ponto é que eles querem manter ali alguma integridade ali, no território da China? Porque isso não está explícito para mim em qualquer documento. Está havendo muito investimento ali na Rota da Seda e tudo, nas relações com a Rússia,
e a Índia, BRICS e tudo, mas não há um indício, eu não vejo um indício nos documentos que me mostrem se eles querem preservar, manter intacta relativamente, pelo menos a nível institucional de governança, a China. Porque para todo lugar, ao longo dos anos, sempre o que eu tenho percebido é isso. Os caras querem instauração do caos generalizado. É a inversão de tudo. Então, quando nós olhamos para as características do império atual, que é um império de inversão, anti-vida, anti-saúde, será que é o período onde Satanás está solto, enganando as nações? Ora, o que não falta é pessoal iludido, meu irmão. Alinhando aí com tudo e mais alguma coisa. É eventos futebolísticos, é eventos de pops, cultura pop, é evento de cinema, que está dentro da cultura pop, né? Músicos, divas. É toda uma alienação, assim, é um negócio incrível. Então, há que colocar seriamente essa possibilidade. Será que nós estamos vivendo realmente o tempo em que o demónio está solto aqui? Por quanto tempo? Até quando é que isto vai acontecer assim? Porque nós vemos através das leis da natureza, das leis deste lugar que é a Terra, não só a inteligência e a sabedoria de construção disto aqui, como existe uma tendência para o equilíbrio, homeostático, para a vida, para o florescimento, multiplicação. Não é isso que está acontecendo neste sistema. Este sistema que nós estamos assistindo, que é conhecido como Nova Ordem Mundial, não vai durar muito, não. Não vai, porque ele não está respeitando as leis do sistema onde ele está vivendo. Este sistema está, ele sim é que está se comportando como aquilo que eles chamam de vírus. Que é destruir o hospedeiro que o mantém vivo. Não é esse o princípio de funcionamento da Terra. Mesmo com a violência na selva, que nós vemos que é a lei da força e a lei do mais forte, nós vemos que há um equilíbrio. Existe um caminho para manter o equilíbrio, a existência da vida, a sobrevivência. E este sistema não é isso que ele está fazendo, não. As características, as qualidades deste império é exatamente o contrário. Logo, ele está sabotando a si mesmo. E muitos estão iludidos, aqueles adultos infantilizados que aderem às cadeiras de poder dessa instituição de governança. Não é? Porque a instituição de governança, que é a República, e que são as instituições globalistas, tipo o BIS, a OMS, é toda aquela pompa e circunstância de bem vestido, mas isso é uma infantilização. É o cara que foi criança, cresceu, hoje é um adulto, com as suas memórias de criança ainda, porque a criança está sempre dentro da pessoa. E o cara está querendo ser muito sério e responsável. Estou fazendo coisas muito sérias. Eu sou uma pessoa muito séria. E tudo aquilo que ele está fazendo é uma ilusão completa. Nós já vimos tudo isso aí, todo esse sistema burocrático, tudo isso aí é fantasia da cabeça. O sistema financeiro todo é fantasia da cabeça. Só funciona porque as pessoas lá vêm, foram mentalmente programadas para acreditar que é assim. Porque se as pessoas disserem que não querem, o sistema financeiro não funciona. É simples. A primeira guerra de todas, a primeira batalha é mental, pela percepção da realidade. As pessoas precisam não questionar os mecanismos que fazem a sociedade funcionar. Bom, está a falar disto tudo aqui porque senti que deveria falar estas coisas. Vamos aqui procurar ver o que é que andei publicando. Sim, vamos ver aqui, ó. Saiu a notícia aqui na OMS que amanhã, como prometido por eles, em julho, né, vai começar o 10º encontro do Corpo de Negociação Intergovernamental da OMS para concluir o Acordo Global de PAND. Como nós tínhamos entendido lá atrás, na 77ª Assembleia Mundial de Saúde,
o acordo global de PAN não foi concluído e eles comprometeram-se determinantemente a terminar o acordo antes do final de 2024 e, antes do final de 2024, realizar uma Assembleia Mundial de Saúde extraordinária só para aprovar o acordo. Então, andava aí circulando já há um tempo, né? Sempre circula aí uns informadores, pseudo-informadores, dizendo que isto já tinha acabado, que estava ultrapassado. Está aí, ó, está aí. Os caras vão começar amanhã. E amanhã eu vou procurar estar a fazer a cobertura. Não deve haver muita gente fazendo cobertura disto na língua portuguesa, mas eu vou ficar ligado durante o dia para ir dando atualizações. Não sei se vai haver transmissão ao vivo, não sei. Normalmente a gente não consegue ouvir muita coisa do que eles dizem, não. A gente só ouve o que eles querem que a gente ouça, né? Então está aí. De qualquer forma, os caras lá atrás, agora foi em junho, não foi? Na 77ª Assembleia Mundial de Saúde, eles aprovaram o novo modelo do regulamento SANIT internacional. E esse aí não gerou tanta atenção por parte de quem está atento, que também não são muitos, mas o regulamento é das principais, né? É das principais coisas, porque são as regras de como é que o negócio há de funcionar a nível internacional. O acordo global de PAN já tem a ver com outras coisas, como, por exemplo, lockdowns, porque está determinado, né? Está escrito que a OMS pode decretar simplesmente o lockdown e dizer o que é que se há de fazer. Nós já fizemos aqui traduções de partes da Constituição da OMS, documentos que eles assinam. Temos andado a fazer cobertura assim em larga escala e estamos vendo isso, né? Eles ficam negando, dizendo não tem negócio de perigo contra a soberania, mas aí depois nós vamos ler o que é que está lá, o que é que estão todos assinando, 190 e tal países, o que é que eles estão assinando, né? E não é porque uma coisa é assinada que
Ora, ainda está alguém aqui assistindo a live? Porque foi sabotagem aqui, não sei porquê. A internet está caindo direto aqui onde eu moro. Principalmente quando eu estou fazendo alguma coisa, assim, de mais relevância. E agora, porque é que isto não está mostrando? É assim, meus amigos, a gente fica expondo este tipo de coisas. Não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas o que é certo é que quando eu estou falando deste tipo de coisas, olha, não está sendo fácil. É muita sabotagem, né? Então vamos lá seguir em frente, que eu acho que eu já tinha falado o que eu estava querendo falar. Vamos ver aqui o que nós estávamos vendo. Sim, eu estava mostrando aqui, falando sobre esta questão, não é? Então pronto, amanhã e depois da manhã vou procurar fazer a cobertura desse evento. No Diário Oficial da União, injeção, influência quimérica geneticamente modificada por parte do Butantan. Também injeção RNA de in vivo gen, também por parte do Instituto Butantan. Eu chamei a atenção, que é uma coisa que eu tenho vindo já a reparar já há algum tempo, né? Mas resolvi chamar a atenção com este artigo do BIS. Se vocês forem olhar as notificações, notícias, comunicados de imprensa sobre nomeação de pessoas para cadeiras dentro de instituições globalistas, principalmente estas de topo, tipo OMS, BIS, Nações Unidas, muitas vezes não diz o país. Na OMS, quando é, por exemplo, uma Assembleia Mundial, aí diz qual é a origem da pessoa a nível nacional. Mas se ela for, por exemplo, para se sentar numa cadeira de direção, alguma coisa uma cadeira mais alta, vamos dizer assim, não interessa qual é a origem dela em termos de país. Nós conseguimos deduzir porque vemos para onde é que ela passou. Conseguimos, por exemplo, associar um nome, uma das nomeações aqui no BIS é do mexicano, nós conseguimos deduzir que ele é mexicano por causa das instituições onde ele passou e pelo nome. Mas tem muitos que a gente não consegue deduzir de onde é que são. Porque não importa. Existe uma instituição transnacional. Então não importa, aquela pessoa já não está numa função nacional. O destaque é global, né? Só chamar a atenção para isso, são pequenos detalhes para nós entendermos melhor o funcionamento, né? Quarta-feira vamos ter uma live muito interessante. Olha, qualquer coisa. Eu chamei aqui esta live que já está chamada Ouro Preto, mas toda esta região não é só Ouro Preto, em Minas Gerais. É toda uma região ali de várias comunidades, vamos dizer assim, pequenas cidades, com construções incríveis. Mais uma vez, é o velho mundo no Brasil mostrando que existiu um apogeu civilizacional aqui que é considerável. Vale muito a pena nós continuarmos estudando esta linha, porque é incrível. Ouro Preto, para mim, foi uma descoberta assim maravilhosa, impressionante o que é aquela terra, né? Ontem nós tivemos uma live muito boa com o Ronesier, lá no canal do João da Taíde. Eu sugeri a live ser feita lá no canal do João, porque o João tem estado a abordar temas de geoengenharia e eu não tenho, né? E só o tema da geoengenharia, vocês viram, né? É um monte de informação. Se eu vou trazer mais esse tema aqui para dentro do canal, vai ser, muita coisa, muita coisa. Então, resolvi empurrar o Ronisier, empurrar não é o termo certo, né? Mas direcionar o Ronisier para o canal do João e foi um encontro muito interessante. O Ronisier tem muito conhecimento. Ali ele passou assim uma superfície, uma apresentação geral, né? E tem muito mais, muito mais.
Bom, eu chamei aqui a atenção também nesta pequena frase. Entretanto, os tabloides continuam dominando os assuntos das conversas. Eu não vou nem dizer quais são os assuntos, mas vocês precisam ver. O pessoal está trabalhando, vamos dizer, está nos grupos de pesquisa sobre geopolítica, revisionismo histórico, busca de soluções, mas de repente acontece uma coisa que aparece nos tabloides do mundo todo e o povo só fala disso. Então o povo ainda não viu que está sendo direcionado para falar das coisas que o sistema quer falar, quer que as pessoas falem, né? E neste momento o sistema está querendo que as pessoas falem de uma certa coisa, né, que aconteceu, né? Bom, vamos em frente. Isto são coisas que eu vou mostrar depois na quarta-feira. Isto aqui também, porque tem tudo a ver com a questão do velho mundo. E essencialmente é isso, né? Sim, eu publiquei esta imagem do Tedros, onde ele diz que a semana passada os Estados Unidos relataram um quarto caso humano de H5N1. Bom, e essencialmente é isso, já estou andando aqui muito para trás. Vamos aqui conversar um pouquinho, são 10 horas e 55 minutos. Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam todos bem de saúde, felizes, pelo menos trabalhando dentro das possibilidades de fazer algo bom. A Lucy diz que tem alguns cristãos que afirmam que já aconteceu as profecias e hoje estamos no tempo da graça. Bom, da graça não sei se é, né? Mas que é da desgraça. Está aí um trocadilho interessante, né? Não sei se é tempo da graça, parece mais o tempo da desgraça, né? Vamos lá ver, né? A Marlene diz à Lucy que sim, pode ser, mas não vejo evidências de estarmos vivendo no tempo da graça. Pois é. E de graça também, Marlene, você corrigiu, mas é isso aí. Não é nem tempo da graça, nem tempo de graça, que é uma das coisas que nós colocamos como possibilidade para o velho mundo, é que não existiam contas para pagar, né? Muito provavelmente não existiam contas para pagar. E não existiam contas para pagar porque muito provavelmente não existia sistema financeiro. Existe uma série de coisas que nós não identificamos no velho mundo. Por exemplo, nós não identificamos banheiros. E aí, como é que fica isso? Nós não identificamos digitalizações, tipo telas, componentes eletrónicos. Nós não identificamos isso. Identificamos sistemas de eletricidade, geração de eletromagnetismo, um bocado de coisa. De som, vibração, de organização geométrica de jardins e plantas, talvez hortas, né? Talvez fossem hortas. Eu coloco grande probabilidade, por exemplo, de aqueles jardins geométricos de... como é que... o Palácio de Versalhes, que eu estava me lembrando que eu estive mostrando uma vez, de terem sido tudo hortas. Talvez, sei lá, se dentro da possibilidade de ter sido construído num reinado de 1000 anos de Cristo, o que é que poderá ter sido, não é? A Lucy diz à Marlene, comecei a assistir e faz muito sentido, tenho refletido muito sobre isso, e estou assistindo alguns vídeos e eles mostram na Bíblia. Se não me engano, eles são chamados de preteristas. Bom, não sei, isso aí... No caso, eles dizem que esse apocalipse que estão promovendo é artificial. Exato. Exato. Porque, repara, Lucy, as profecias que estão sendo concretizadas, elas não estão sendo concretizadas por um desenvolvimento fluido da vida. Não, são os caras que intencionalmente estão querendo fazer as profecias serem concretizadas. Os caras, por exemplo, fizeram aí uma genética qualquer para ter uma vaca só vermelha. Ora, só para encaixar nas profecias judaicas, né? Quer dizer, então até que ponto é que profecia concretizada à força é uma profecia concretizada, não é? É um bocado de coisa aí ponta solta. Eu acredito que por ser
que, por serem envolvidos com satanismo e ocultismo, eles conseguem todo esse poder que têm. Porque sabemos que o bem e o mal é real. É. Eu não acho que eles tenham muita força, sabe, Lucy? Assim, eles estão conseguindo. Lá vem também uma possibilidade, né? Lembrando sempre, é bom lembrar sempre que a gente está trabalhando dentro de possibilidades, né? Lembrando que existe a possibilidade de o mal estar sendo permitido fazer o que está fazendo. Sendo permitido. Por alguma razão. Talvez para a gente decidir de vez, né? Se queremos alinhar com o bem ou queremos alinhar com o mal, né? Sei lá. Não sei. Mas talvez exista essa probabilidade de o mal estar fazendo o que está fazendo hoje no mundo porque está sendo permitido que ele se faça. Não é? Acho que é artificial, mas o caos gerado é real, exatamente. É o negócio da falsa bandeira, né? Tipo, guerra da Ucrânia é um teatro, mas as mortes são verdadeiras. A destruição é verdadeira. O que é teatro, afinal? O papel dos intervenientes. Isso é que é o grande teatro. Não é? Exatamente, Jaqueline, são muitas possibilidades e nós estudamos as possibilidades sem medo, porque é pelas possibilidades que nós começamos a deslumbrar algumas coisas e a arriscar a construir um mapa da vida com a história, com o modelo cosmológico, porque a mentira é muito grande. O que nós estamos vivendo, a maior parte das pessoas não está em condições de aperceber e admitir sequer o tamanho da mentira onde a gente está envolvido. O negócio onde a gente está é um negócio muito sério, porque a mentira é muito grande. E aí muita gente não tem coragem ainda de encarar o vazio. Porque o problema é isso, é que a maior parte das pessoas não tem estrutura mental e emocional para conseguir encarar o vazio e não colocar nada lá. Aí tem que colocar alguma historinha. Mas se nós estamos buscando realmente conhecer verdades, porque não sei se existe possibilidade de chegar numa verdade última, convém nós admitirmos para nós mesmos onde é que está a fronteira entre aquilo que sabemos e não sabemos, com o direito natural de acreditar. Mas se acredita numa coisa, não está sabendo, está acreditando. Eu também tenho crenças, mas procuro ter o mínimo de crenças possíveis e ter bem definido que são crenças, não são coisas que eu sei. Exatamente, Jaqueline. O plano deles é um apagão de memória. Essencialmente, o principal alvo de todos é mental. Mas como assim? É a memória. É memória. Porque é pela memória que nós vamos conseguir compreender o passado, conseguir perceber com clareza o presente e conseguir, então, sonhar um futuro bem mais radioso. Pois é o que é a internet caindo. E ter conseguido voltar para a live já foi uma sorte. Exatamente, Cristina. É um exercício de desapego e desidentificação. Exatamente. Desta história contada e deste mundo falso. É o mundo falso do arquiteto do universo cada vez maior. Eu costumo dizer, Cristina, uma vez até escrevi que é o arquiteto de um falso universo. É o arquiteto de um falso universo. Porque esse universo que nos é apresentado pelo sistema não existe. A inversão, a mentira está em tudo. E é isso que a maior parte das pessoas não aguenta. Não, o sistema financeiro é mentira. Aí, não, a OMS é mentira. Mas depois vai chegar noutros níveis de estudo e já não consegue encarar. O negócio é isso. Só está ficando aqui acompanhando o meu trabalho quem consegue aguentar o negócio de questionar tudo. Temos que questionar tudo. A mentira é muito grande. E a NASA tem que ser questionada. O modelo cosmológico, esse negócio da Terra ser um globo, de haver um universo infinito, em expansão, nascido de um Big Bang, isso tudo tem que ser revisto. Para nós conseguirmos
aproximar de perceber alguma coisa real e verdadeira. Mas a maior parte das pessoas não aguenta questionar o modelo cosmológico. Elas têm medo de ser enganadas. Elas não têm segurança mental e então têm medo de ser enganadas ao entrar num assunto pantanoso como esse aí. Porque exige matemática, física, geometria, termodinâmica, um bocado de coisa. Aí a pessoa não tem estrutura emocional, psicossocial, para conseguir, de repente, retirar uma base de percepção de realidade como essa, né? E a perceber que até sob o formato da Terra, até sob o modelo cosmológico, nós fomos enganados. É em todos os níveis. Em todos os níveis. Por isso é que estão 15 pessoas assistindo neste momento, 16 pessoas assistindo aqui. Por isso é que cada vez menos pessoas estão conseguindo acompanhar o meu trabalho. Porque um olha para o sistema financeiro e critica aquele lado ali e tal, mas depois quando começa a se aproximar para outros lados, ele já não consegue. Aí tem um que olha, não, eu gosto de arquitetura e tal, mas daí depois quando começa a olhar para outros ângulos do negócio já não consegue aguentar. E questionar tudo, todas as questões são válidas, todas. E todas merecem ser respondidas. Não somos muitos, não. Não somos muitos, não. E exatamente. O Brasil foi inventado. A história do Brasil é uma mentira gigantesca. E eles ainda estão reforçando ainda mais com... Está apresentando, não está? Está. E eles ainda estão forçando o negócio mais, criando sentimentos não positivos entre os portugueses e os brasileiros. Mas é o povo, hein? É o povo. O povo brasileiro, muita gente do povo brasileiro está contra o povo português. E isso está crescendo. É um negócio crescendo. E depois estão alimentando o negócio da dívida histórica. Não é? É a dívida histórica. Aí, para auxiliar, teve o presidente da República lá em Portugal dizendo que deveria-se fazer o pagamento. Ora, mesmo, um cálculo. Mas nós estivemos vendo, quem esteve roubando o Brasil aqui foi a Inglaterra. Porque enganou Portugal lá com o Tratado dos Panos e Vinhos. Então o negócio é muito mais fundo que aparenta. Não é tão simples. Ah, está devendo, paga. Não é assim, não. Não é assim, não. A Cristina diz ainda, vivo no interior da Bahia e visitei o sertão. Aqui tem evidências de um outro Brasil e está abandonado. Exatamente, não interessa. Esse outro Brasil não interessa. E, assim, o que dá mesmo a entender é que o povo entrou aqui pela floresta adentro e foi encontrando cidades e ocupando. Foi subindo os rios, encontrando estruturas e ocupando as coisas. Para mim é o que dá a entender. É tipo o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Os caras saíram, os colonos, entraram para os Estados Unidos adentro e foram descobrindo cidades, né? E ocupando. Isso ergue uma série de questões, né? As cidades estavam vazias. Se estavam vazias, para onde é que foram as pessoas? Se tinham pessoas, qual era a história dessas pessoas que estavam morando nessas cidades? E o que é que aconteceu com a descendência delas verdadeiramente? Gera uma série de perguntas, né? Bom, meus amigos, a Jaqueline está perguntando, a Igreja Católica está em todo lugar, não? Quantos mistérios e segredos? Pois é, isso é também uma questão que eu me faço em relação à Igreja Católica hoje, né? Porque nós estamos vendo, através do trabalho de algumas pessoas, não é? Que a partir do Conselho Vaticano II, que há uma invasão de uma força não positiva da Igreja. E aí? E antes? A Igreja era algo positivo ou não? Que negócio é isso, né? E já que a história toda é mentirosa, e a Inquisição é verdadeira? Ou será que a Igreja Católica era realmente uma instituição diretamente advinda de Cristo?
Ou será que a Igreja Católica nasce da ocupação de estruturas construídas no milénio de Cristo e passa mentirosamente a afirmar-se como a instituição representante de Deus na Terra? Existem muitas possibilidades aí funcionando. Eu não sei não. Não sei não. A partir do momento que eu começo a ver que a mentira é grande, pode ser muita coisa, não é não? Bom, meus amigos, são 11 horas e 9 minutos. Eu vou ver o que é que a Cristina está falando aqui do documento. Sim, é evidente que está em todos os lugares, é citada acima. Mas mencionei porque nesta cidade citada acima é apontada por ser a cidade do documento 512 da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Nesse sentido aí, talvez não seja a Igreja Católica está em todo lugar, mas estruturas que hoje identificam como igrejas, sim, estão em todo lugar. Mas, lá vem, não sei se elas eram católicas inicialmente, essas estruturas. Bom, eu vou desligar, meus amigos, agradecendo imenso a vossa participação, presença. Poupar tempo para nós conseguirmos chegar com o StreamYard com tempo disponível no final do ciclo, que só é renovado no dia 29. Espero que tenham sentido benefícios deste nosso encontro. Tudo bom para todos nós, guarnição divina em todos nós e até à próxima. Deixar só aqui os vossos comentários para que se possam ler depois, posteriormente. Tudo bom, meus amigos?